Hoje nós vamos falar de um dos meus escritores favoritos, que é o Lima Barreto, e do seu livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. O Lima Barreto é conhecido como um escritor engajado. O que isso significa? Significa que nas suas obras ele fazia crítica social, criticava o governo, fazia a população pensar suas próprias atitudes, criticava a marginalização social, o machismo, o racismo, tá certo? E ele se encontra em um período literário que nós chamamos, na verdade não é um período literário mesmo, uma escola literária com as suas características próprias, com escritores reproduzindo essas características em suas obras. É um período um pouco heterogêneo e de transição. Ele vai de 1902, com a publicação de Os Sertões do Euclides da Cunha, até 1922, com a Semana de Arte Moderna em São Paulo. Tá? Dentro desse período nós temos o Euclides da Cunha, como eu já citei, nós temos o Monteiro Lobato, temos o Lima Barreto também, tá certo? Muito que bem, então vamos começar. Aqui eu coloquei as partes principais dessa apresentação, vou apresentar rapidamente a vida do Lima Barreto. Nós vamos falar da época em que a história do Policarpo Quaresma acontece, que é a Primeira República. Vamos falar da crítica social criada por meio desse personagem, das críticas sociais do romance e vamos falar sobre o legado dessa obra para a compreensão da atualidade contemporânea, certo? Bom, então, a atualidade já é contemporânea, né, pessoal? Desculpem aí o erro. Mas vamos lá. Lima Barreto, uma voz marginal. O que é que isso significa? O Lima Barreto era um escritor negro no final do século XIX, começo do século XX, que veio de uma família muito pobre e que teve uma série de dificuldades para conseguir se manter no Rio de Janeiro, né? Então, ele, diferentemente do Machado, que também era negro, não conseguiu entrar na Academia de Letras, ele demorou para ter reconhecimento literário, né? Ele tinha um pai que tinha problemas de alcoolismo e ele também depois apresentou problemas de alcoolismo e teve que ser internado por isso, tá? Naquela época as pessoas que tinham esse tipo de problema ficavam em hospitais psiquiátricos. Nós estamos falando de uma realidade antes da reforma antimanicomial. Ou seja, naquela época, os hospitais psiquiátricos, chamados de hospício, faziam tratamentos assim desumanos, né? Isso me lembra inclusive a Anísia da Silveira, pesquisem aí depois sobre essa psiquiatra, que revolucionou o tratamento de doentes psiquiátricos no Brasil, tratando esses pacientes com humanidade, com carinho e principalmente com arte. A gente pode falar sobre a Anísia da Silveira em uma outra oportunidade, em um outro vídeo, tá bom? Bom, primeira coisa, a gente tem aqui a Primeira República e o positivismo. Então, nós tínhamos uma crença de que a ciência, de que o progresso garantiriam uma vida plena, uma vida cheia de prosperidade, de sucesso para o povo, né? Mas o romance do Lima Barreto mostra que isso não aconteceu, né? Na verdade, isso não tem acontecido. Lógico que as coisas vão melhorando ao longo dos anos, tem época que piora, tem época que melhora, mas nós ainda temos muitos problemas sociais que devem ser sanados. Aliás, a prova do Enem é sempre sobre isso, sobre um problema social que a gente não conseguiu solucionar ainda. E o Lima Barreto já falava sobre isso em 1900 e pouco, tá? E aí, ele criticava também as oligarquias. O que é isso? São quando a forma de poder se concentra na mão de poucas pessoas. Então, desde aquela época, ele já estava fazendo essa crítica social, tá certo? Esse romance, ele tem uma característica interessante. Ele foi publicado em folhetim. O que isso significa? Significa que antes dele ser publicado em uma única edição, ele era publicado de pedacinho em pedacinho, como se fosse capítulo da Netflix, só que no jornal. Então, naquela época, as pessoas acompanhavam semanalmente, quinzenalmente, os episódios das obras do Lima Barreto, tá? Bom, e qual é a história do Policarpo Quaresma? O personagem principal, né, é um senhor de idade que se define como um patriota,
né? E ele ama o Brasil, ele estuda tudo que é do Brasil, ele tem uma biblioteca na casa dele em que tem os livros dos intelectuais e dos escritores brasileiros. Ele aprende música brasileira, inclusive os vizinhos dele, logo numa das primeiras cenas, acham esquisito porque ele fica fazendo aula de violão e não era uma coisa bem vista na sociedade daquele tempo, né? E isso tem a ver também com marginalização, pessoal. Por quê? Porque, imagine, o samba, por exemplo, como era produzido principalmente pela população negra, por uma população marginalizada, por muito tempo o samba foi visto como uma manifestação uma manifestação imprópria, eles falavam assim, de que era uma manifestação de vagabundo e tudo mais. Então, quando o Policarpo Quaresma decide aprender a tocar violão, as pessoas também acham esquisito, falam, olha o Major Quaresma, mexendo com gente que toca violão, que pouca vergonha, né? Então, o que mostra um preconceito aí cultural, mas que está enraizado, ele está atrelado a um preconceito social também, ok? E ele faz várias coisas por causa desse amor que ele tem pelo Brasil. Então ele estuda a história brasileira, como eu já disse, ele lê os literatos brasileiros, ele quer aprender tupi-guarani, ele é uma... Mas veja, o modo como esse personagem idealista, né, é construído é de uma maneira cômica. Por quê? Porque ele é tão apaixonado pelo Brasil, mas tão apaixonado pelo Brasil, que isso o coloca em um lugar de riso, de ridículo, né? Então, é uma crítica também ao fato de que as pessoas que amam o Brasil e que se interessam pelas coisas do Brasil, que valorizam a nossa cultura, muitas vezes são ridicularizadas. Isso pode ser aplicado nos dias de hoje? É lógico que pode. Pensem, se a gente valoriza, vamos supor, o cinema brasileiro, a literatura brasileira, se a gente valoriza a música brasileira, tem muita gente que acha que as coisas que são estrangeiras são muito melhores do que as nossas, não é? Então o Major Quaresma ele tinha essa visão de que a nossa era melhor, de que tinha que valorizar o que era nosso, tá certo? Bom, então ele faz algumas propostas radicais tentando valorizar o Brasil. Por exemplo, tem uma cena em que uma pessoa chega à casa dele, ele abre a porta e ele recebe essa pessoa chorando. E aí a pessoa fica desesperada. Você imagina, você chega na casa de alguém, a pessoa começa a chorar copiosamente. E ele fala, depois ele fala, não, mas é porque isso é isso é um costume indígena. E aí a pessoa já acha que ele é meio doido, né? Ou quando ele tenta implementar o tupi-guarani como língua oficial do Brasil, e não o português, que é a língua dos nossos ex-colonizadores, né? E aí as pessoas falam, não, esse cara tá ficando doido. Então aqui está escrito assim, ó, ufanismo, né? Ufanista, esse nacionalismo, esse patriotismo exacerbado dele, tá? O que o leva a uma situação de ridículo perante a sociedade, tá? E ele vai sendo ridicularizado, marginalizado, colocado à prova, sua inteligência, sua dignidade, tudo porque ele age diferente dos outros, né? Então aqui eu coloquei assim, ó, a condenação do diferente. O Policarpo, assim como o Lima Barreto, ele é internado em uma casa psiquiátrica. O Lima Barreto foi por causa do alcoolismo, mas o Policarpo é porque as pessoas começaram a achar que ele estava ficando doido, né? E é lógico que o modo como o Lima Barreto escreveu isso faz com que pareça mesmo uma loucura. Mas isso também nos faz pensar numa outra coisa, que é a seguinte: será que quem ama o país, quem valoriza o país, ou, num sentido mais profundo, quem tem uma visão diferente da visão da maioria, será que essas pessoas deveriam ser categorizadas, classificadas como loucas? Desculpem pelo barulho aí dos passarinhos e do cachorro. E a gente tem uma reflexão que é muito profunda, que é quem pensa diferente deve ser categorizado como louco, como pessoa que não sabe pensar, como pessoa que é inválida, não é? E hoje em dia é muito difícil você ir contra a corrente, ir contra o que a gente vê na mídia e contra as coisas que estão nas redes sociais, não é? Olha, mas pensando por outro lado, muitas vezes a gente acaba indo para um lado do ridículo, né? Que é o que a obra problematiza,
tá certo? Ele também tem uma parte no livro em que ele tenta, depois que ele sai do hospício, ele tenta fazer uma revolução agrícola. E essa revolução agrícola não dá certo, o que também faz uma crítica à negligência do governo em relação aos povos que ficam nas zonas rurais. Então, isso é uma coisa que eu estava pensando quando estava preparando a aula, que poderia cair no Enem também. A questão da zona rural, dos pequenos produtores, dos grandes produtores, mas qual é o papel que, pelo menos nessa época da obra, o governo desempenhava para o desenvolvimento do campo no Brasil? Essa é uma reflexão que outro escritor, meu Deus, me fugiu o nome agora. O Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato também faz nos seus livros, né? No Urupês, por exemplo. E em outras obras também. Quando a gente vê lá o personagem do Monteiro Lobato, o Jeca Tatu, o Jeca Tatu é um cara que vive amuado, é um cara que tem dificuldade para fazer as suas coisas, porque ele está doente, ele vive num lugar precário. Então o Monteiro Lobato já criticava isso. E o Lima Barreto, que está na mesma época do Monteiro, também faz essa crítica na sua obra, tá? Aqui a gente tem também uma crítica que aparece muito na obra do Lima Barreto, que é uma crítica à burocracia. A demora, a morosidade que o governo tem de lidar com algumas coisas, né? Então, por exemplo, a burocracia para que ele conseguisse fazer uma reforma agrária, a burocracia que o governo impõe para que as questões sociais sejam solucionadas, são também temas de outros contos do Lima Barreto. Ele critica isso, ele fala que às vezes a burocracia tem um papel muito mais importante do que o que a gente está falando de verdade, do que uma discussão genuína sobre a realidade brasileira, tá? E aí ele vai perdendo, aos poucos, esse personagem, o Policarpo, vai perdendo a fé na sua conduta, né? Principalmente quando ele decide ajudar o Floriano Peixoto, o Marechal Floriano Peixoto, né? Que era conhecido como Marechal de Ferro. Então o Policarpo, ele tenta ajudar, eu acho que isso aqui tá nesse slide aqui, ó. Ele se alista no exército, buscando defender a pátria e a ordem florianista. Só que ele se confronta com uma realidade. Ele começa a perceber que as pessoas que criticam o Floriano Peixoto são presas, são condenadas, e ele não concorda com isso. E quando ele se opõe a esse posicionamento autoritário do então presidente do Brasil, ele também é preso e vai ter o seu triste fim, justamente por causa do seu amor pelo Brasil. Né? Aí que está a explicação do título do livro, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, aqui nós temos uma outra crítica, que é a crítica ao autoritarismo. O que seria o autoritarismo? Quando um líder político que está no poder quer condenar aqueles que se opõem que se opõem a ele. Então, vamos supor, o Floriano abusava do poder, era violento, era repressivo, e aí ele condenava as pessoas sem julgamento, sem nada, ele mandava prender, como se fosse numa ditadura mesmo. E isso acontece ao Policarpo Quaresma, tá certo? Agora, olha só, Policarpo intercede pelos prisioneiros políticos, suas denúncias são ignoradas pelo sistema, percebe que a ordem era, na verdade, tirania, e aí fica uma crítica explícita ao governo do Floriano Peixoto, tá? Eu queria encerrar com relembrando as principais críticas então que esse romance faz. Então nós temos, primeiro, uma crítica ao nacionalismo, ao patriotismo acrítico. O que seria isso? Pensar no nacionalismo como uma forma de cegueira. Então, no caso do livro do Policarpo Quaresma, a personagem é tão fascinada pelo Brasil que ele não percebe as contradições do nosso país. A personagem não percebe, ela só percebe no final. E quando percebe, ela é morta, né?
Outra coisa, a marginalização daqueles que pensam de forma diferente, daqueles que vão contra a corrente ou daqueles que não são categorizados como doentes mentais, né? Isso dá pano para manga para uma discussão muito maior. E uma crítica a um governo autoritário como o do Floriano Peixoto, né? Que condenou à morte uma pessoa que tanto lutou pelo Brasil, que tanto lutou pelo reconhecimento do seu país, valorização do seu país, e foi tratado como um bandido, né? Então, olha só, legado e atualidade da obra. A obra de Lima Barreto permanece crucial para debates sobre identidade nacional e autoritarismo. Ela ecoa na marginalização e no papel do intelectual, convidando a reflexão sobre o Brasil contemporâneo, né? Então, eu acho que a gente pode trazer nessa obra, porque essa é uma das funções da literatura, né? Fazer a gente, por meio da arte, pensar a nossa realidade, para transformá-la. E uma das coisas que essa obra me fez pensar qual é a relação dos meus alunos, dos brasileiros em geral, com o Brasil? Nós valorizamos o nosso país? Ou nós temos aquela síndrome de nos acharmos inferiores em relação aos países da Europa, aos Estados Unidos, né? Outra coisa, essa obra faz a gente refletir também sobre o autoritarismo. Então, será que quando a gente pensa em política, a gente presta atenção na conduta autoritária dos representantes? Será que nós prestamos atenção que isso pode ser perigoso para as pessoas que se opuserem ao regime, né? Então, assim, acho que essa obra é muito produtiva para pensar a contemporaneidade e para pensar também a Primeira República Brasileira. Eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês gostem, espero que vocês leiam o livro. Caso vocês terminem a leitura ou vejam mais alguma coisa sobre a obra, comentem que a gente discute sobre isso, tá bom? Muito obrigada!